Nossa aula 8 hoje é sobre hidrostática. Bom, hidrostática é a parte da física que estuda os fluidos em equilíbrio. Por que fluidos? Fluidos, ela inclui não só os líquidos, mas também os gases, tá? Então, hidrostática também estuda esses fluidos em equilíbrio. Tá. Um dos primeiros conceitos na hidrostática é o conceito de massa específica e densidade. A massa específica, μ, é uma relação entre massa e volume. E a densidade de um corpo é a relação entre massa e volume. Mas então, qual que é a diferença de massa específica e densidade se os dois são uma relação entre massa e volume? Você sabe? Então, a massa específica ela é uma característica de substância, enquanto que a densidade ela é uma característica de corpo. Tá? Então, às vezes você pega uma substância, por exemplo, o alumínio. Aí o alumínio ele tem uma densidade que corresponde à massa do alumínio pelo volume que ele ocupa. E você pode ter um corpo de alumínio, só que oco por dentro ou com um furo no meio, e aí você vai ter uma massa menor de alumínio para o mesmo volume, nesse caso aqui, falando comparativamente. Só que aqui nós estamos falando de densidade, aí é uma característica do corpo, ok? Bom, já que é uma relação entre massa e volume, no sistema internacional, massa quilograma, volume metro cúbico, então tanto a densidade quanto a massa específica, ela será medida em quilograma por metro cúbico. Muitas vezes, nos problemas, aparece essa relação da massa específica ou da densidade de um corpo dado em grama por centímetro cúbico. E aí você tem que fazer a transformação. Bom, 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1 kg por litro ou 1000 kg por metro cúbico, tá? 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. Isso. É isso aí. Massa específica também, muitas vezes, ela é chamada de densidade absoluta. Densidade absoluta porque ela obrigatoriamente é de uma massa compacta, maciça. Muito bem. Pressão. Pressão, por definição, é uma relação entre força aplicada numa certa área. Pressão, força sobre área. E essa força ela tem que ser na perpendicular. Então, se você tem uma força oblíqua sendo aplicada numa determinada área, você vai ter que pegar a projeção FY, porque ela é que vai estar perpendicular à área. Então, você vai pegar FY aplicado sobre a área. Lembrando que, nesse caso, FY vai ser módulo de F vezes o cosseno de alfa. Cosseno de alfa, tá lembrado? Porque o FY está encostado no alfa, então cosseno. Muito bem. A pressão em fluidos corresponde à pressão exercida por uma massa de um fluido e sobre uma determinada área. Então, A é a área da seção de um cilindro, por exemplo, de um cilindro de um fluido, e H a altura do cilindro. Então, essa pressão ela vai ser dada pelo μgH. Esse μgH, a unidade, vai ser o Newton por metro quadrado ou Pascal. Pascal é nome de cientista, então por extenso Pascal, abreviado o P maiúsculo e o A minúsculo. Plural de Pascal, Pascals, por se tratar de cientista, nome de cientista. A pressão atmosférica foi medida numa experiência de Torricelli
que é famosa. Ele pegou um tubo completamente cheio de mercúrio, um recipiente também contendo mercúrio, e ele pegou esse tubo e emborcou dentro desse recipiente, de modos que ele chegou à conclusão que se 1 e 2 estão no mesmo nível, então a pressão em 1 é igual à pressão em 2. Pressão em 1 é pressão atmosférica, pressão em 2, que é a mesma, corresponde à altura de uma coluna de mercúrio que tenha 76 centímetros de mercúrio. Então disse que pressão de uma atmosfera corresponde a 76 centímetros de mercúrio. Uma pressão atmosférica também no sistema internacional, 10 a quinta pascals. Lembrando que pascals é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Essa pressão atmosférica, ela varia com a altitude, porque é a pressão que a atmosfera faz num corpo. Então, quanto maior a altitude, você vai ter menos atmosfera fazendo pressão. Então, numa altitude elevada, por exemplo, a 10.000 metros, a pressão atmosférica corresponde a 21 centímetros de mercúrio. E ao nível do mar, como nós já vimos na experiência do Itiel, 76 centímetros de mercúrio. Tudo bem? Então, atividade, a nossa frente é a frente 4B, aula 7, entrega até o dia 30/6 ou até a nossa próxima aula. Nesse e-mail, proftomil@gmail.com, e por gentileza, eu vou pedir para que vocês coloquem LPF3, Liceu Paulo Freire, terceiro ano, depois do nome, para que eu possa organizar melhor, porque agora no segundo bimestre será computadas as atividades, e vocês colocando dessa forma fica mais fácil para mim verificar quem entregou, quem não entregou, e a nota vai depender dessa entrega, tá? Então não deixe de entregar. E outra, vocês não estão registrando a presença no YouTube. Então, esse primeiro bimestre, no fechamento, eu fui registrar a presença no YouTube e eu percebi que só nas primeiras aulas aqui não tinha. Então, agora no segundo bimestre, obrigatoriamente eu tenho que ter a presença de vocês registrada. Então entra lá no nosso vídeo, entra nos comentários, não há necessidade de hora de início e hora final, apenas registre aula assistida e o nome completo. Então é isso aí, gente. Não esqueça nas atividades LPF3, Liceu Paulo Freire, terceiro ano, logo depois do seu nome. Ok? Então, fique com Deus, até a próxima e tchau, tchau.